E aê, pessoal, beleza? Nada como começar um podcast com essa música de arrepiar, né não, Fê? Salve, galera. E quem fala é o Felipe. Com certeza, Romulo. John Williams, meu querido. John Williams. Caramba, eu escutaria essa música aí todo dia antes de dormir, no meu casamento. Com certeza essa música vai aí marcar muitas gerações, né, Fê? E marcou a sua geração, Fê? Marcou aí a sua infância? Com certeza, cara. Eu tenho tanto dinossauro aqui em casa, velho, que você não tem noção. Enche uma sacola de dinossauros, né? Ah, eu tenho. É maravilhoso. Sim, sim, sim. Eu tenho noção, eu tenho aqui na minha frente um espinossauro, um T-Rex, um brontossauro, um Argentavis. Eu tenho aí algum Argentavis que não é um dinossauro, mas tudo bem. Mas eu tenho aí vários exemplares em miniatura, inclusive tatuados na minha pele, cara. Com certeza eu acho que Jurassic Park marcou a infância de muita gente. E como é que foi a sua infância com os dinossauros, Fê? Com certeza. Nossa, cara, desde o primeiro Jurassic Park lá em 93, aquela trilha sonora do John Williams passava muito na temperatura máxima, né? Então eu assistia a todos, né? Eu nunca perdia um filme de Jurassic Park. Aliás, quando teve os novos aí da franquia, o retorno, eles colocaram, né? Eles fizeram esse fanservice, colocaram a trilha do John Williams. Cara, eu lembro que eu tava sentado na cadeira do cinema, assim, todos os pelos do braço arrepiando. Nossa, Falei, com caramba, certeza, cara. Esse daí, quando anunciaram que ia sair o primeiro Jurassic World, eu gritava. Eu fui na tela de IMAX 3D, naquela que o som, sabe, que treme o peito, só pra poder escutar esse som aqui, ó. Que é o do T-Rex gritando, mas assim, ó, de tremer a alma. Não é uma delícia esse som, Fê? é perfeita sinfonia, né? Você ouvir aqueles sons dos Eu acho que não dinossauros. tem. Eu não sei o que é melhor, a música ou o grito de um Tiranossauro Rex full pistola ali, né, Nossa. no cinema, né? Aqueles violinos assim, aí de repente vai chegando no clímax, você fala, meu Deus do céu, aí Nossa, o eu já piano tô já tá. Nossa, arrepiado, cresce até pelo na minha cara, velho. Completa até a minha barba. completa até a minha barba. Mas, Fê, eu queria saber aqui, né? Pô, dinossauros, a gente gosta, né? Nós, professores, gostamos tanto de dinossauros. Talvez, né? No meu caso, eu sei que influenciou bastante. Talvez tenha até influenciado bastante você na escolha da sua profissão, né? Por que será que dinossauros fazem tanto efeito aí na cultura pop, são tão importantes, né, na infância de muitas pessoas e são tão cativantes e tão carismáticos? Você tem alguma ideia? Cara, eu vou falar por mim, assim, o que me chama muita atenção dos dinossauros é como eles eram grandes, né? Magníficos. Você falou do Brachiosauro, por exemplo, aquele pescoço. Quem não lembra, né, do primeiro filme Jurassic Park, aquele Brachiosauro ficando em duas patas, a gente sabe que aquilo não era real, né? Mas depois a gente Uhum. entra nisso. E isso que me chamava a atenção, como eles dominaram esse planeta, né? Como eles eram predominantes. Outra coisa legal também que me chama a atenção nos dinossauros é a parte dos fósseis, né? É você estudar os dinossauros e tentar imaginar, né, como é que eles eram por meio dos registros fósseis, assim. Então, acho que é uma coisa maneira. Inclusive, eu queria ser paleontólogo, né? Quem sabe É, uma hora eu não me sabe, né? especializo Uma nisso. especialização, por que não? Né? A gente É. tem um registro fóssil incrível aqui no Nordeste do país, né? Então dá-se para se aproveitar bastante coisa, né, Fê? Uhum, com certeza. Fê, mas não vamos falar de fóssil, não. Vamos falar de dinossauro vivo? Tal a gente voltar no tempo e dar Uhum. vivenciar um pouco a atmosfera da era dos dinossauros. Então, chegando aqui, Fê, você tá escutando esses sons? Você tá escutando, né, esses barulhos desses passos pesados de toneladas e toneladas? Com Fê, certeza. onde que a gente tá? Que era essa que a gente tá? Era dos dinossauros é um termo correto? Que aí, explica um pouco. Eu nunca entendi, tive sempre muita dificuldade, creio que muitos ouvintes aí também sempre tiveram muita dificuldade para falar um pouco sobre as eras dos dinossauros. E aí, funciona? Sim, sim, sim.
Então, a gente entendeu o tempo geológico da Terra é fundamental quando a gente fala, né, de bilhões de anos atrás, né? Na época dos dinossauros. Você pode pensar, Rômulo, que os dinossauros surgiram lá no Triássico, né? 230 milhões de anos atrás. Depois foi caminhando, então, do Triássico para o Jurássico, depois para o Cretáceo. Aliás, no Jurassic Park, aí, a franquia que a gente tanto ama, a maioria dos dinossauros que aparecem são do Cretáceo. Então, deveria se chamar não Jurassic Park, mas Cretáceo Park. Mas, para ficar Eu mais acho que bonito, não acho que é fica melhor muito continuar assim. sonoro. Eu acho que não fica muito sonoro. Pê, então aqui Sim, sim. a gente tá no período Cretáceo. Que animais que a Uhum. gente pode encontrar nesse período? Cara, no período Cretáceo, a gente pode encontrar o Triceratops, que aparece bastante na franquia, o Velociraptor, o próprio T-Rex, são exemplos aí de dinossauros que viveram neste período, tá? O Brachiosauro, que aparece também no filme, bem ali no início, né? Logo quando apresentado o parque para O nós, primeiro filme, né? ele sim estava no Jurássico, tá? Então, assim, até ali, beleza. Aí depois distou um pouquinho, né? A gente percebe que o Cretáceo toma conta, Legal, certo? legal, né? Outra coisa que eu sempre achei muito interessante é a característica de todos eles serem répteis, né? Tem Uhum. algum motivo ou tem alguma coisa aí que envolva características dos répteis que tenham proporcionado a eles esse tamanho todo ou algo na atmosfera? Do que é feita essa atmosfera, né? Tem alguma Aham. composição, a temperatura da Terra? O que se passa nesse ambiente que acabou sendo propício para o desenvolvimento desses animais colossais? Sim, sim. Você pode até pensar, Romulo, nessa parte aí da atmosfera também da quantidade de comida, né? A gente, quando vê esses períodos, essas eras, a gente nota umas extinções, né? Essas eras são marcadas por extinções em massa, tá? E quais eram os animais que eram extintos primeiro? Os maiores, né? Por quê? Porque você tinha menor índice de comida, né? A atmosfera também mudava muito, né? A gente passou por aquecimentos, por eras mais glaciais, tá? Então, assim, toda essa atmosfera, essa mudança, acabou extinguindo parte dos dinossauros que a gente chama de dinossauros não avianos, né? Depois a gente vai falar que aves são dinossauros, então pombo é dinossauro, e aí a gente entra nessa Não, questão. não, não, não. Calma, calma, Fê, calma. Você tá me falando que quando eu vou lá em Osasco, comer um dogão no calçadão de Osasco, né? Tô ali tomando um ataque voraz de pombos. Eu posso falar que eu tô sendo perseguido por dinossauros? Com certeza, cara. As aves são dinossauros, são o que a gente chama dos dinossauros avianos, tá? Todas as aves recentes que a gente encontra aí são de fato os dinossauros. E existem algumas características que fazem essas aves serem de fato dinossauros. Aliás, se você pegar os estudos, né, você nota que características que definem as aves hoje aparecem à medida que você vai estudando aí o surgimento dos dinossauros, tá? Aí olha outra coisa interessante. Aves são dinossauros e píteros, né? Os píteros não são dinossauros. Você Isso é diz uma os confusão muito grande. pterodátilos, né? Isso, Os pteros, que seriam essas aves não, né? Esses dinossauros, entre aspas, com asas? isso, que voavam, enfim. Eles não são dinossauros. Aí você deve estar escutando a gente, né? Você que está nos escutando deve pensar, puxa, mas como eles não são dinossauros? Eles parecem dinossauros, né? É réptil, enfim. Não tem penas. Por que eles são dinossauros? Nenhuma característica de Pítero, quando você estuda eles, os Píteros, nenhuma característica deles está presente nos dinossauros, tá? E a gente pode falar um pouco mais delas. Não sei se a gente já entra agora, Romulo, nessas características, se a gente manda bala já nisso. Creio que a gente pode falar um pouquinho, sim. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atmosfera, né? Que um pouco dessa composição atmosférica também foi extremamente propícia para o desenvolvimento desses grandes répteis, né? Então a gente encontra, além de um planeta muito mais quente, um planeta que possuía em sua atmosfera níveis de gás carbônico muito mais elevados. Não à toa que foi um dos motivos dele se tornar mais quente, né? A gente fala tanto do aquecimento global, né? Então, a composição atmosférica sendo definida aí principalmente por grandes quantidades, a temperatura atmosférica, perdão, sendo definida principalmente por grandes quantidades de gás carbônico, acabou proporcionando o quê? Primeiro,
grandes árvores, né? Enormes plantas, né? Enormes florestas tropicais. Com isso, a cadeia trófica ela se estabelece, não é, Fê? Ela com os indivíduos produtores, né? Os indivíduos fotossintetizantes, a gente consegue iniciar uma cadeia trófica bem estabelecida. Então a gente vem com os grandes herbívoros, como por exemplo o brontossauro, né? Os tricerátops e assim por diante, que são aí grandes herbívoros da época. Né? Então, além disso, por serem répteis, né, é claro que em alguns indivíduos a gente vai ver a presença de 4 cavidades do coração, né? A gente vai ver uma característica de serem endotérmicos, mas de forma geral, a alta temperatura do planeta também proporcionou que grandes répteis pudessem manter uma temperatura corpórea sustentável, né, uma temperatura corpórea que pudesse aí mantê-los vivos, apesar do grande tamanho. Então, essa composição toda atmosférica foi também um suporte essencial para o desenvolvimento desses colossais répteis aí, que a gente vai estar falando. Né, Fê? Com certeza, nossa, você definiu bem agora, tanto a atmosfera e a relação com o tamanho, né? E até reforça o ponto da grande extinção que eles sofreram, né? A extinção ali no final do Cretáceo, tá? Onde, obviamente, houve uma diminuição, né, da comida, e aí, como diz, o animal grande se lasca, né? Aí eles acabam sofrendo primeiro, porque precisa manter todo esse organismo, né, toda essa energia. Então Tá? quer dizer, Fê, que se acontecer uma extinção agora dos seres humanos, eu vou ser o primeiro a ser prejudicado. Você vai ficar vivinho, tranquilo? Essa foi muito boa, com certeza. Um grande mamífero vai ser extinto primeiro do que os pequenos mamíferos. Isso. Aí, ó, tá vendo? Tem suas vantagens de ser pequenininho, poxa. É verdade. Nunca disse que não. Aí, ó, eu vou sobreviver. É verdade. Legal. Então, Fê, vamos começar aí, falar um pouquinho, né? E eu acho que para começar esse assunto das aves, né? Vamos começar com aquela clássica pergunta. E aí, Fê, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, não acredito. Com certeza veio o ovo, meus queridos, né? Essa pergunta aí já tá manjada. Já tá manjado, né? Quando a gente assistia o De Onde Vem, aí tinha essas perguntas, né, Romulo, lá atrás. Mas hoje tá meio batido, tá meio manjado. Por quê? Porque os dinossauros já botavam ovos, né, meus queridos? E eles são muito mais antigos do que nós, né? Tiveram um período de dominância aqui na Terra muito grande, como eu falei para vocês. A última extinção aí dos dinossauros, os não avianos pelo menos, foi no período Cretáceo, há 65 ali, milhões de anos, mais ou menos, né? Bi ou mi? Só para ficar claro aí. Oi? Quantos bi ou mi? Milhões de anos. Milhões de anos. Milhões de anos, tá? Então, assim, foi há muito tempo e esses animais já eram vivíparos, né? Já colocavam ovos aí para gerar seus descendentes. Então quer dizer que você tá me dizendo que um dinossauro um dia botou um ovo e saiu uma galinha daquilo ali? Não, com certeza não. Não foi tão assim, né? Aí isso tem que ficar claro, essa relação de evolução, né? Quando eu disse para você ali atrás que as características das aves já se fazem presentes, né? Quando você puxa, corre a chave ali dos dinossauros, né? De um ancestral comum, você nota características das aves. Então, não foi de imediato, né? Não foi assim, botou o ovo, nasceu a galinha. Não, vão surgindo características aí à medida que o tempo vai correndo. Tá? Até porque, imagina, né? A cara de chocada da mãe T-Rex olhando aquele ovo, galinha ali, aquela galinhazinha filhote, o pintinho. Com pena. Olhando pro parceiro, e o parceiro falando, que coisa é essa que saiu de você? E a Tiranossauro não podendo explicar isso. Evolução instantânea, né? A evolução instantânea, exatamente. Inclusive vai ser um assunto para um próximo episódio, né? A gente explicar de fato como que os processos evolutivos eles são graduais, né? Não é porque os dinossauros eles são aí parentes muito próximos das aves modernas que um dia um Tiranossauro Rex botou um ovo e nasceu uma galinha, né? Como você bem disse, os processos evolutivos eles são graduais, eles passam por processos de seleção natural, né? A pressão
do ambiente está sendo exercida ali, e nem toda geração vai vir com mudança, nem toda não, a maioria das gerações não virá com mudança, né? Então, os processos evolutivos são acumulativos, graduais e lentos. Não à toa, né, que os dinossauros têm milhares de anos, e não há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, como a gente já acha grande espaço de tempo, né? Só para salientar aí a importância de entender, né, que os processos evolutivos, eles são lentos, não é mesmo, Fê? Exatamente. Você falou agora do tempo, eu até pensei agora para situar melhor a galera, quando a gente fala de Cretáceo, né, se você não está se localizando aí no tempo, lembra da Pangeia, tá? Pangeia, aquele momento que os continentes eram unidos, né, em um grande bloco. Foi nesse período que começou a haver a fragmentação desse grande bloco de terra, tá? Então, assim, se você tá meio perdido aí na escala temporal, eu acho que essa é uma dica maneira para você, tá? Legal. É legal, aquele período falar, cara, que a bondinha do Brasil tá sendo encoxada pelo continente africano, não é? Exatamente. Né? Inclusive, se você pegar o seu mapa e recortar, né, os continentes, você ainda consegue encaixar um ou outro ali direitinho. É verdade. Né? Na minha infância, quando eu vi isso, eu me senti genial. Eu falei assim, ninguém nunca pensou nisso. Mostrava pro meu pai e falava assim, pai, olha isso, olha o que eu descobri. Cara, daí... eu sou Milton Santos aí. Só que daí eu fui desiludido, né? Pela realidade, triste realidade que todo mundo já tinha percebido isso. Eu fiquei muito bolado. Não, mas eu fico feliz. Eu gostei desse caráter investigativo do Romulinho. Outras coisas legais que eu gostaria de falar aqui também, Romulo, é que quando a gente vê e se fala de dinossauros, a gente só imagina esses grandes répteis aqui, né, dominando a Terra. Claro que eles foram muito predominantes, mas não existia só dinossauro, né? Já existiam mamíferos, pelo menos no período que a gente está se referindo, né, do Cretáceo, né? Então, os grupos de mamíferos atuais já existiam, os monotremados, né, que, para quem não está ligado nesse nome difícil, são os ornitorrincos, por exemplo, né, eles pertencem a esse grupo, os marsupiais e os placentários, tá? Então, assim, existiam mamíferos, sim, naquele período, inseto, né, inseto em todo lugar, né? Nossa, e não só insetos, como insetos também, tá? do tamanho de cavalos, né? Só para a gente tem registro fóssil de insetos não, né? Miriápodas, né? Que tinham aí comprimentos absurdos, né? Mas era principalmente por conta da composição atmosférica que proporcionava isso, né? Hoje a gente não encontra artrópodes desses tamanhos abusivos, né? Libélulas que davam aí para transportar um ser humano, se elas quisessem. Imagina o barulho da asa de uma libélula da era dos dinossauros. Você é louco, mano. Então, graças a essa formação atmosférica que a gente tinha, né? Esses tipos de animais, que infelizmente, ou felizmente, para alguns, né? A gente não encontra mais hoje, nos dias de hoje, devido à composição atual da atmosfera. Com certeza, Romulo. Então, tem até um trailer de um filme que tá pra sair aí que se chama Duna, né? E mostra uma aeronave na forma de libélula. Então é só pra galera ter uma noção, né? Tô ansioso pra esse filme aí. Eu também tô. Imagina um verme gigante, mano. Louco. Aquele verme gigante ficou animal. Ficou bom. E aí foi nesse período Cretáceo que eu falei das extinções em massa, o Rômulo comentou da atmosfera, falou, né, qual que é a relação da atmosfera com o tamanho dos dinossauros. Foi nesse período em que houve a extinção, então, dos não avianos, como eu havia comentado. Alguns répteis marinhos também foram nessa, tá? E pterossauros, principalmente, tá? Eles já estavam em declínio, mas foi aí que eles deram adeus. Foi ali o ultimato, o checkmate dos pteros. Já tava no bico do corvo, assim, né? Já tava quase... ó, uma curiosidade. Ou no bico do pitero, né? Isso, gostei da referência. Mas uma curiosidade legal. Uma curiosidade legal aí é que o continente sul-americano, ele é um continente aí riquíssimo em registro fóssil de pteros, né? Vale a pena a gente saber que grandes pteros encontrados nos registros fósseis foram encontrados aqui na América do Sul e principalmente, né? Porque, lógico, o Brasil ele abrange grande parte aí do continente sul-americano. Foram muitas espécies encontradas aqui no Brasil, né? Você sabia disso, Fê?
Uhum. É muito bacana. Não sabia de todas essas informações, não. Novidade aí do nosso Aqui, Romulinho. aqui, aqui é jornalismo, aqui é coerência. Aqui é informação. Ai, ai. Certo, certo. E entrando já um pouco mais no filme agora, uma Claro. coisa que eu fico muito triste, cara, quando eu descobri aí Jurassic Park, né, e comecei a buscar um pouco mais do olhar científico sobre o filme, foi sobre os Velociraptors, cara, Aí porque nem eu vamos tocar nesse descobri, assunto que eu já fico bolado. eu fico triste, porque aquelas representações, né, você vê um animal tão da hora, tão grandioso, metendo medo em todo mundo ali, e aí, de repente, você percebe que tá mais pro Deinonychus do que dos Velociraptors, né? Que eram animais ali que bateriam na nossa cintura. Não chega nem a 1 metro, né? Só para De altura. contextualizar, eu acho Fica ali em que torno vale a disso. pena a gente comparar o tamanho de um Ah, Velociraptor de verdade, ele seria hum. basicamente de um poodle, né? Então, Isso. Um comprimento de 2 metros aí, né? Mais ou menos. então, por conta da cauda, né? Mas e É. ele seria repleto de penas. Tem várias. A gente vai deixar aí algumas imagens na descrição do episódio, só para vocês poderem verificar, né? Como que de fato seria a representação desses animais. Mas eu Com entendo certeza. completamente a sua mágoa, porque quando eu descobri que os Velociraptors eram bem mais chatinhos do que no filme, que eram animais que andavam em bando, bravos, né? Que faziam Aham. aqueles barulhos bizarros. Nossa, eu lembro quando eu era criança, eu escutava o barulho dos Velociraptors, eu ficava cagado de medo, cara. Sim, a gente tá falando aqui, né? Tá falando como se o Velociraptor fosse pouca coisa, mas ele rasgaria o teu bucho aí, meu amigo. Ah, Então, assim, não sim, é com pra você fazer certeza. carinho. Não, com certeza. Vai, Não, vai, vai parecer. Como diz, ele ia olhar pra você, né, com aquele tamanho dele aí de anão, mas ele vai falar, é grande, mas não é 2. E eles são exato. 2, 3, 4. Eles são vários, exato. Não, numa trocação de soco, eu sei que eu ia sair perdendo. Eu sei que eu ia sair perdendo. Até, por... Exatamente. Nossa, Até cara. porque as presas, né, as garras das patas dos Velociraptors eram extremamente afiadas. E é muito bem parecido com o que é do filme. É lógico que numa escala bem menor, né? Mas Uhum. aquela posição de um dedo não de um dedo opositor, né? Mas de uma presa que serviria para dilacerar as vítimas, com certeza é bem fidedigno ali, né? Lógico Ah, que em sim. escalas menores. Com certeza. Acho que outra coisa também, um ponto importante do filme é aquele aspecto, tanto no antigo quanto no mais atual, de recriar dinossauros, né, Romulo? Aham. Você gostaria de falar disso aí? Explicar Ah, se isso claro, realmente é possível? claro. Então, vamos lá. Queridos, no filme, né, só para contextualizar um pouco, relembrar, porque o filme já é um pouco antigo, né, mas a proposta inicial do filme é qual? Um cara acha um âmbar, né, que é uma seiva, né, de uma árvore antiga, e dentro desse âmbar tá um pernilongo, basicamente, né, um, um inseto aí que se alimenta de sangue, e diz o cientista que dentro desse inseto, após uma extração delicada desse sangue, ele conseguiu aí decodificar o genoma dos dinossauros, do dinossauro ali, e com algumas pequenas alterações, ele conseguia aí, né, encontrar o genoma do tiranossauro, o genoma do triceratops, o genoma do brontossauro e assim por diante. Em suma, é muito interessante isso, né, Fê? É Uhum. muito maneiro a gente se fosse possível a gente fazer isso, né? Mas vale a pena a gente contextualizar que a época em que o filme foi feito foi ali no início, né, como eu posso dizer, dos estudos genômicos, né, Fê? Então tava É. muito em hype o estudo do código genético, o que, que era o Uhum. DNA, né, a decodificação do genoma humano. Isso estava muito em alta na época. Com Então, certeza. então isso foi um fomentador muito grande na produção desse filme, que é claro, né, não tem o intuito de ser fidedigno à ciência. É mais uma exploração de uma ficção científica. Mas é importante a gente conseguir demonstrar, né, comentar se seria ou não possível realizar isso de fato. E hoje
mesmo após, né, o advento de muitas tecnologias, quase 30 anos depois, aí, 30, Fê? Quase 30 anos depois Isso. do filme ter sido produzido, a gente ainda hoje não consegue ter cargas genéticas completas, né, DNA de dinossauros preservados, porque são moléculas muito, entre aspas, é claro, muito frágeis para passar eras e eras e eras preservadas. Então a proposta do filme era qual? A gente achou um inseto, extraímos o sangue que esse inseto tomou, aí, né, que provavelmente foi sangue de dinossauro, e os trechos que estavam faltando, a gente colocou ali, a gente completou, a gente fez um animal transgênico. Olha só que ideia maravilhosa. E de fato, né, ali naquela época começou o surgimento da ideia da transgenia, né? Então era algo que estava na mente da população e era algo que os produtores do filme souberam usar e muito bem a favor da divulgação desse filme, né? Então, mas se torna impossível a gente conseguir recriar a partir de um código genético que a gente nunca teve acesso. Né? Infelizmente, adoraria estar andando, né, com um Velociraptor na coleira. Eu acho que seria super intimidador, inclusive, né? Porque são como se fossem, né? Eu vi um comentário, né? Que um tiranossauro, um Velociraptor, todos esses dinossauros, assim, eles não são bem representados no filme, porque eles são pelados, né, literalmente. Eles só têm o couro ali, eles não têm penas associadas ao corpo deles. Mas se a gente visse um animal desse ao vivo, de fato, a gente veria como se fosse uma ave vinda do inferno, né? E cheia de dentes e garras e enorme. Aí que seria tão louco quanto ver, né, os animais que são representados do Jurassic Park, com certeza. Bacana. Isso mesmo, você falou aí das eras e eras e eras, né? Até trazendo dados aí para quem nos escuta. O DNA ele se degrada a cada 500 anos, né? Assim, ele vai perdendo, né, a sua composição, né? A cada 500 anos, ele vai decaindo na metade. A meia-vida dele é a cada 500 anos. E é importante a gente reforçar que nós estamos falando de milhões de anos atrás, né? Se focar no Cretáceo, na extinção do Cretáceo, são 65 milhões de anos atrás. Então, não tem como você recuperar, infelizmente, o DNA de dinossauros. Infelizmente. Além disso, Rômulo, você falou de um ponto importante aí, né, na sua fala. O seguinte, tem uma cena que o Dr. Wu, né, ele tá falando sobre Indominus Rex. Agora eu fiz uma transposição, gente. Viajei agora para a parte mais recente da franquia. E aí o cara ali, né, que coordena o parque, ele fala, não, mas você criou um monstro, né? Isso aqui não é um dinossauro. Aí o Dr. Wu fala para ele, mas nenhum é um dinossauro. Porque todos são híbridos. Essa frase e aí maravilhosa. Fico, caramba, né, mano? Até pra gente que é professor, né? Pra gente que tá mais ou menos sabendo o que tá acontecendo, isso arrepia o corpo, você fica assim, eita, preula! Exatamente. Você fica, caramba, né, mano? Valeu a pena ter assistido o filme, né? Pelo menos aquela frase foi muito bacana, tá? Sim. O que a gente poderia recriar é mamute, né? Mamute aí, ó, a gente poderia recriar. Né, nós temos alguns exemplares de mamute aí bem preservados, já encontrados. E como são animais mais recentes, né? Aí com um DNA com quase 7 milhões de anos, já é possível a gente, quem sabe, trazê-los de volta, né? Porque a gente tem, né, parentes muito próximos deles ainda vivos, né? Então, não tão distantes quanto aves são dos dinossauros, não que seja muito distante, mas os mamutes para os elefantes modernos, né, eles não mudaram muito, né? Mudaram algumas características, são óbvias, mas foi pouco tempo para que houvesse uma diferenciação do genoma deles. Né? Então vale a pena, inclusive, a gente salientar isso, que quanto mais o tempo se passa, mais diferenciado se torna aquele código genético, né? Um exemplo que eu gosto de falar durante as minhas aulas, Fê, é o exemplo assim, a Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia, né? Bíblia lá no Gênesis até o Apocalipse, todo mundo já sabe mais ou menos. Se eu pego a Bíblia, uma edição da Bíblia, eu mudo uma palavrinha só da Bíblia. Só que a cada vez que eu faço uma nova edição, eu mudo uma nova palavra. E outra nova palavra. E na próxima edição, nova palavra. E uma outra.
depois de algumas milhares de edições, se eu pegar a última Bíblia que eu fiz e a primeira, elas serão informações, elas terão conteúdos completamente distintos, né? A gente não vai poder falar que a primeira e a última são a mesma coisa, porque elas conterão informações distintas. Então, é o mesmo exemplo que acaba se seguindo ali nos processos evolutivos, né? Essas palavrinhas que a gente vai mudando desse grande livro que a gente chama de DNA, que são as bases nitrogenadas, né? Elas vão mudando aos pouquinhos, e as suas mudanças vão se acumulando e gerando diferenciação. Então, quanto mais tempo a gente dá, mais distintos se tornam essas informações. Perfeito. Muito bem o seu exemplo. Eu não tinha pensado nisso, né, nessa questão do livro. Achei bem didático. Parabéns aí. Aqui é professor, aqui é educação, rapaz. Muito bem, muito bem. Bacana. Uma coisa legal também que aparece no filme, galera, aquela parte, né, a gente tá falando dos pontos positivos, acho que a gente não entrou muito nos erros do filme, né, Rom? A gente tá falando mais dos acertos agora. Quando os Velociraptors, eu vou chamar assim, tá, gente? Não chama de Deinonychus, não, vou chamar de Velociraptor. Aqui é a suspensão da descrença. Então eu vou acreditar que era Velociraptors mesmo. Por favor, ele tá é bem mais perseguindo as legal. crianças e aí... Isso. Aí, de repente, ele consegue abrir a porta, né, magistralmente, e você percebe que a região ali da porta tinha um vidro, né, fica embaçado quando ele respira próximo. Então, aquilo ali, né, já é um modo de mostrar para as pessoas que aquele bicho tinha sangue quente, né? Ele tinha sangue quente, e aí você fala, caramba, mas eles são répteis, e répteis répteis com sangue quente? Sim, tá? Não isenta, tá? Os dinossauros, eles são os arcossauros, né? Eles são arcossauros, e os arcossauros são um grupo de réptil. Tá? Então, já aproveitando o gancho aí do Rômulo falando sobre evolução, acho importante trazer isso, tá? E eles possuem características específicas mais básicas, tal, que assim eles conseguem ser definidos por répteis. Tá? Então tem um buraco lateral da mandíbula, tá? Que vai servir o quê? Para passar músculo, gente, tá? Músculos são importantes, veias, tá? E também reduzir o peso, porque imagina aquela cabeçona ali, né? Se ficar muito pesado, o bicho não consegue nem levantar sua cabeça, tá? Fica com a cabeça arrastando ele tem uma enquanto abertura mexe também. as pernas. Isso. ele tem uma abertura também, outro tipo de abertura entre o olho e o nariz, gente. Aí especula-se que podia ser para uma glândula ali, né, que está presente, enfim. Quem manjar desse assunto, se tiver informação também pode deixar, né, Rômulo, aí para nós. Com certeza, toda informação a mais é importante, com certeza. Então, aí você fica pensando, por exemplo, nos crocodilianos, né? Pegando o exemplo mais recente, são arcossauros, né? Vivos, e as aves também, tá? Aí, mais uma vez, aquela questão, se as aves são arcossauros vivos, então elas são dinossauros, galera. Então, os dinossauros estão extintos, mais ou menos, né? Mais fácil falar que os avianos, né, estão vivos e os não avianos foram extintos. Exatamente, exatamente. Né? Então, só para a gente, né, salientar aí uma coisa, isso não desqualifica a qualidade e a importância do filme, né? Creio que o Felipe, que muitos outros professores, que nem sempre professores, só pessoas interessadas mesmo, né, tenham sido motivadas principalmente por conta do Jurassic Park, né? O Jurassic Park, ele fez um favor tão grande para nossa infância, pelo menos para minha, e eu sei que para sua também, Fê, né? De cativar, de nos mostrar, né, esses seres surpreendentes e nos trazer aí a vontade de saber mais, de tentar aprender mais e entender o comportamento, o que comiam, onde viviam, né? Todos os processos que envolvem os dinossauros. Eu acho que, se não foi o motivador da escolha da minha carreira, foi assim um grande diferencial, né? O Jurassic Park, o 1, 2, o 3, o Jurassic World, né? Apesar dos erros, lógico, porque eles são filmes de ficção científica, né? Eles não são documentários da vida animal dos dinossauros, né? Sim. Apesar dos erros, né? Nós, mesmo sabendo desses erros, a gente não deixa de nos encantar, né? Pela magia que é estar numa sala de cinema e ver um tiranossauro bravo, gritando
gritando, correndo atrás da galera e tipo, Sim, sim, no último filme, inclusive, ele parecia o King Kong, né? Porque ele surgia ali pra salvar, né? Acabou com o Indominus Rex e depois ele voltou tranquilão, né? Tipo, aqui é a natureza, irmão. aqui é Né? natureza, irmão. Aqui a gente tá Mané é acima da bicho híbrido, genética. não, falou? Mané é bicho Isso. híbrido, não. Aqui é natural. Aqui é natural, filho. Exatamente. Natural mais ou menos, né? É, mais ou menos. De acordo com o filme, tinham trechos de DNA de sapo associados àqueles dinossauros. É, exatamente. Nossa, virou uma mistura ali, né? Sapo. Nossa, Aí os dinossauros mudavam de sexo. O Indominus, o Romulo, aliás, isso aqui é informação de qualidade. O Indominus Rex, eu tava assistindo um filme ontem, ele tem um polegar, né, mano? Você reparou nisso? Ele tem um polegar ali. Aí não reparei. Que espécie que eles colocaram pra ele ter um polegar opositor? Ah, mano, primata, claro. Então, aí eu fiquei, será que comecei a entrar numa viagem meio louca assim, eu falei, será que eles não colocaram DNA de humano ali, mano? Porque falavam que o bicho matava por esporte. Eu falei, ih, mano, parece o ser humano, ser humano, né? Eu acho e que tem um polegarzinho. Aí eu fiquei especulando isso. Um dos poucos aí animais que mata por simples prazer, né, por simples sadismo, é o ser humano, né? Não que não existam outros, mas o ser humano eu acho que é o melhor representante aí do sadismo. Com certeza, cara. Né? Com certeza. Então, agora que você levantou esse questionamento, pode crer, né? Talvez a crueldade do Indominus Rex tenha vindo aí de um trecho genético de um ser humano, né? E sim, isso acabou refletindo no dedo opositor. Ou seja, Fê, olha a viagem, ou seja, a crueldade do ser humano tá no mesmo trecho genético que define o dedão. Isso. Puta merda. Se você tem polegar opositor, cuidado, um assassino potencial. Sempre desconfiem daquelas pessoas que tiver polegar opositor, queridos. Essa foi muito boa. Caramba. Ai, ai. Então, galera, eu até me perdi aqui onde a gente estava. O que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando. Dinossauros, né? Eu sei que é isso. A gente estava no Cretáceo, maravilhoso. Uma das dúvidas também que pode surgir, gente, é o seguinte. Quando eu ainda era um Felipinho ali na fase escolar, aí meu professor metia essas para mim de biologia. Ele falava, ave é dinossauro. E eu ficava, como assim? Então a gente tá pagando mensalidade, né? E tá aprendendo errado, né? E aí eu fiquei curioso, e uma coisa que ele me falou, que eu acho legal compartilhar, é que esses grupos que a gente aprende, né? Peixe, réptil, anfíbio, as definições, as características que a escola nos traz são abordagens clássicas, né? São abordagens mais clássicas. Por exemplo, essa de réptil, né? Do tempo do Linneu, né? Carlos Linneu, lá século XVIII. Linneuzinho, pai do sistema binomial. Isso. E aí ele estava errado? Não, assim, é que ele estava num tempo mais remoto, né, gente? Aí esses dados que ele colocou, essas observações, já não fazem mais sentido hoje, tá? Então, assim, a gente ensina na escola porque a abordagem é mais clássica e mais simples, tá? Mas se você for fazer ciências, né, Rômulo, aí já tem que mudar o buraco mais embaixo. Aí já vai ter que injetar análise cladística brava, hein? Vixe Maria, sim, correr-chave. Não, mas eu gosto de análise cladística, viu, Fê? Porque com a análise cladística, né, só para contextualizar quem está ouvindo a gente, a análise cladística é aquela análise dos cladogramas evolutivos, né, daquelas árvores evolutivas que acabam abordando certas características dos seres vivos e certas relações de parentesco dos seres vivos. Apesar de ser como se fosse aí a base para a gente conseguir estudar de fato os processos evolutivos, né, a evolução em si, eu tenho um carinho muito especial. Sabia, Fê? Eu não sei como que você é com a cladística, mas com ela a gente consegue estudar visualmente, bater o olho e conseguir identificar os indivíduos aparentados, as sinapomorfias, né? Os processos de dispersão aí e de surgimento de barreiras geográficas, de especiação. Eu acho muito interessante, apesar de ser uma matéria chata, admito, é chato, é difícil, mas é uma matéria que eu tenho um carinho especial e que eu tento trazer para a sala de aula. Como que você é com a cladística, Fê? Cara, eu tive uma certa resistência com a cladística, não vou mentir pra vocês, não. Eu lembro que eu fiz até uma saída de campo uma vez na universidade,
E eu tava todo feliz, né? Porque você é biólogo novo ali, né? Você tá achando que saída de campo é rolê. Mas não é assim que funciona, meu amigo. Que Você vai você vai ali, coletar ó, pegar bicho. vários dinossauros, você vai catalogar todo mundo, vai achar Isso! novas espécies. Aí, Rômulo, levantamos cedo, né? Fomos lá coletar material. Volta cansado, né? Só a capa da gaita o dia todo. Aí, de repente, chega o professor, o orientador, vamos correr chave aí, classificar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí vem Putz, aquele calhamaço assim, aí você, pá, tenta levantar as nossa. características e classificar os bichos que tá numa bandeja assim, você fala, meu Deus do céu. Mas é gostoso, até porque a gente lembra do Teodósio Dobzhansky, né? Em que ele falava que nada na biologia faz sentido se não estiver, né, na luz da evolução. Nossa, eu E isso é tatuo maravilhoso. essa frase É facilmente. foda, né, E mano? eu já falei, pra quem é meu aluno e escutou essa frase agora do Felipinho, tá dando risada e tá falando, pode crer. Porque eu É, falo em toda a aula. Nada exato. tem sentido na biologia senão a luz da evolução. É a É, frase mais bonita que com certeza eu vou tatuar um dia. Meu objetivo, meu exato. objetivo é virar uma biologia de Campbell, né? Tatuar tudo a informação biológica possível no meu corpo. Tá certo. Aí a gente vai coletar você lá na biblioteca da faculdade. E aí, É, irmão, tem um pode crer. capítulo. Me dá o seu braço aí, Pegar tem um alugado. capítulo. Oi, presta aí, rapidão. Não tem informação do seu braço aí, vai cair na prova. Ai, ai, ai. Não, mas é legal, sim, gente. Inclusive, é por meio dela, como o Romulo bem explicou, que você chega aí. A gente está batendo bastante nessa tecla, né? Eu me propus a fazer esse levantamento aí junto com o Romulo, de trazer essas explicações do porquê que ave é dinossauro. E quando você puxa a chave, né? Quando você faz essa análise, você nota algumas características das aves. Eu vou citar algumas delas para vocês, como utilizar o músculo do peito, né? Assim, a carena, que é um espaço, né, onde passa muito músculo ali, porque as aves utilizam essa musculatura para bater asas. Os píteros, no caso, que é o grupo que a gente está comparando aqui, né, que não eram dinossauros, eles não usavam músculos do peito para voar, tá? Os músculos deles estavam, tudo bem, no peito, mas nas costas e nas asas. Então, assim, já tinha diferença no voo, tá? A ave tinha uma quilha grande, e as aves são sustentadas, né? As asas das aves são sustentadas pelas penas. E nos píteros você não vê presença de penas, né? Você vê pele, né? Acho que você já viu algum documentário, deve ter visto isso. A própria bacia, nossa, como eu lembro disso, né? Meus professores falando aí desses ossos. A bacia, então, o ilho, o pubis e o isquio, nos dinossauros, o encaixe ele vai ser diferente, vai ter um encaixe ali que é um espacinho para o fêmur, tá? Enquanto que nos pterossauros não vai ter essa perfuração. Então, assim, mais uma evidência. E como é que você nota isso? Como o nosso querido Rômulo falou, puxando a chave, analisando ali os animais mais basais, as características que vão surgindo. E, inclusive, acho que eu posso até trazer a imagem, Romulo, né, para a gente colocar, Claro. das características que as aves possuem e que aparecem nos dinossauros. Então, assim, se você pegar uma ave, você descrever as características dela, muitas dessas características, quando você correr a chave, você vai ver surgindo lá atrás nos dinossauros. Então, assim, mais uma vez, citando Teodósio Dobzhansky, cara, se você fizer esse agrupamento de características e fazer análise evolutiva, não tem como você falar que aves não são dinossauros. Então respeite os pombos, cara. Respeite os pombos. Principalmente os pombos de Osasco. Principalmente. Que Então, não, eu fiquei até feliz eles porque. nascem na base do ódio. Não, eles dão rasante agora. Eu falo, caramba, olha só que dinossauro impressionante. É, exato. Só uma informação aí, linkando um pouco Fala. com o filme, né? Tem uma Ah. cena, eu não lembro agora se é no 2 ou no 3, ou se é no 1, né? Mas eu sei que é da saga clássica Sim. do Jurassic Park. Tem uma cena que um pterodátilo dá um rasante e leva Ah, uma sim. criança embora. Vou, Ah, meu. foi, foi, foi. Foi. Se eu sou pai ou mãe dessa criança, eu vou ficar muito honrado. Não é por nada, não. Eu ia falar assim, leva, porque, putz, que oportunidade. Sim, Que sim. oportunidade incrível ver o Pega pra seu criar. filho pegando voo com o pterodátilo. Muito bem. Muito bem. Inclusive, eu tenho uma história muito boa, essa eu Fala, preciso fala. Ó, o Romulo é compartilhar. o cara das histórias. Fala aí, Romulo. Mano, eu tenho uma história muito boa sobre. Ó o cara, mano. Só se Não, é garante. muito boa. O meu pai, ele era um excelente mentiroso. Assim, eu herdei muito dessas características dele, né? Olha lá, hein? Um excelente contador de história, não mentiroso, um excelente Isso contador de é. história. E eu tinha uma bisavó, né? A bisavó Bárbara, e ela era muito velhinha, né? Muito, muito, muito velhinha mesmo. E eu falava assim, pai, a Bisa,
A Bisa Bárbara, ela é velhinha? Ele falava assim, Rômulo, a Bisa ela é tão velhinha, que ela tem um pterodátilo lá no quintal dela. Daí eu Meu Deus. ficava assim, é sério, pai? E ele falava com toda a convicção, mó sacana, iludindo a crianças. Coitado, coitado. O Romulo Porque passou a infância procurando o pterodáctilo. eu fiquei, cara. Porque ele falava assim: não, quando a gente for lá na próxima vez, eu vou pedir pra Bisa mostrar o pterodátilo dela, tá? E eu Nossa, ficava cara. ansioso, eu falava assim: não, vamos pra casa. Eu nem gostava muito da Bisa, mas eu queria Nossa. muito ir pra Bisa pra ver o pterodátilo. Que ele falava assim: não, ela direto vai na feira com o pterodátilo dela. Você nunca viu? E eu, não, Meu nunca vi. Deus, mano. Que coisa é essa? Nem gostava da bisavó. Coitadinha da Nem bisavó. gostava da bisavó, mas eu ficava assim, ó, empolgadaço. Eu falava, meu Deus, eu vou conhecer o pterodátilo da bisa. Não. Caramba. Depois de uns 2 ou 3 anos dessa época, eu comecei a ver que os pterodátilos já estavam extintos. Eu É. fiquei super bolado. Eles estão sobrevivendo, Romulo. Putz, eu não queria Você muito. falou, você falou do pterodáctilo, eu achei maneiro. Porque nessa cena em específico, eu lembro também, inclusive é mó pânico, né, mano? Tipo, o jeito como eles representam os pterodáctilos no Jurassic Park me assusta um pouco. Me Porque tem assustava aquele momento também. que eles estão voando assim, aí de repente o bicho vem, sequestra a criança. O que tem que ficar claro, galera, é que aquele bicho ele não tinha peso suficiente pra conseguir te tirar do chão, tá ligado? Então, Exato. assim, tem uma hora que ele pega, acho que é um filhote de Triceratops, mano. Tipo, putz, grilo. O Um bicho filhote de que devia Triceratops pesar ali, um uns bicho mais 300 pesado que um quilos, né? elefante. Então, e aí, como é que ele vai arrastar, sabe? Tipo, não faz sentido, tá Só ligado? uma informação que o voo dos pterodátilos estava mais por um estilo uma asa delta, né? Então eles Isso. meio que planavam, eles caíam com estilo do que propriamente voar, né? Isso. Vale a pena a gente ressaltar essa informação aí. Aquelas correntes de Porque ar quente, né, Romulo? Tá certo. exato, exato. Porque os pterodátilos, como o Felipe muito bem disse, eles não tinham força e peso suficiente para conseguir alçar voo, ainda mais carregando uma criança, né? Um filhote de Triceratops, que deve Sim, ser sim. densidade igual a de um chumbo, né? É, Mas é interessante a gente ter no imaginário, né? Imagina, a gente tá lá é. no período, a gente tá lá não, a gente está agora no período aí dos dinossauros, né? E daí a gente olha aquele pterodátilo de longe e com a chance possível, né? Mas, né? Só no imaginário dele vir aí, dar um rasante na gente levar embora. Pô, eu ia achar muito louco. Eu ia Eu ia achar me muito honrado, né, louco. irmão? Eu ia achar muito louco. Não à O... toa, não à Ah, toa que lançou na Epic Games, né? Para quem joga aí computador, sabe o que a Epic Games é. Lançou o Ark Survival Evolved. Você conhece esse jogo, Fê? Ih, mano, eu não manjo não, velho. Putz, não é que eles lançaram, eles deixaram gratuito, né? O Ark Survival Evolved, que é basicamente você, uma pessoa normal, né? Um ser humano, vivendo na época dos dinossauros, podendo domesticá-los, podendo criar cidades, colocar armadura no dinossauro, meter uns fuzil com laser, com não sei o que nos dinossauros. Eita, Mano, prelo. Tá mano, igual o Jurassic World já. é tipo Jurassic Arma de World, guerra. só que você vira o controlador do bagulho. E você pode fazer cruzamentos. Daí, tipo, eu tinha. Isso, Ah, eu ó o fiquei. cara aí falando de híbrido e aí já criou uns monstros lá. Os Ah, é Frankenstein. jogo. Mas eu gosto tanto que tinha uma parada do jogo que era assim: vez ou outra, quando você cruzava uns dinossauros, podiam nascer mutações. Então, sei lá, eu tava criando Velociraptors, daí podia nascer um Velociraptor com a cor de pena diferente. Nossa, Ou Velociraptor que tinha mais velocidade, ou da mais hora. força, porque eles todos tinham atributos. Nossa, Maneiro. eu acho que eu afoguei aí facilmente umas 300, 400 horas de jogo. Só cruzando dinossaurinho Só no coisa de videogame. dinossauro. Ô, louco. Ah, mas é maneiro, é gostoso. É muito O, louco, é muito louco. o filme, o Romulo, você que tá mais inteirado também, mano, me ajuda aí. Qual que é o filme em que mostra, assim, uns penachos na cabeça de um Velociraptor? Você É no lembra? clássico, é no clássico. É no clássico, É um não, clássico, perdão. né? É no World. É, porque depois de algumas críticas, principalmente porque a galera começou a ver que o Velociraptor não era nada parecido com Com aquilo, aquilo, né? né? Então os produtores falaram assim: ah, demorou. Se é isso que você quer? É isso? É pena que você quer? Então vai, mete pena aí no Velociraptor. Então colocaram aqueles penachozinhos. Mas Ô, cara, eu acho muito mais macabro, muito mais assustador
um bicho que tem umas penas assim meio soltas, com dentes e presas, do que o bicho todo pelado, mano. O que você acha? Eu também acho. Eu acho muito estranho. Aliás, quando eu recebi essa informação lá atrás, né, que dinossauro tinha pena, eu fiquei, meu, como assim, velho? Que negócio é esse? O bicho tem garra presas e ainda pena, né? Nossa, Igual você muito falou, é a vida do louco. inferno, velho. É a ave do inferno, mano. É muito louco. Muito É, louco. da hora. Algumas características que faltaram ainda eu mencionar também, só fazendo uma palhinha, Claro. de dinossauros e aves, é que elas apoiam, gente, a ponta dos pés, tá? Então, assim, os dinossauros, eles não pisam com o pé por inteiro no chão, tá? Até para diminuir, como eles eram maioria corredores, né? Boa parte dos dinossauros corredores, eles tinham que diminuir o atrito com o chão. Então, assim, o pezinho deles, né, só os dedos tocavam e o metatarso ficava mais afastado. Um pescoço em S. Os dinossauros têm pescoço em S, tá? Você, inclusive, deve pensar, poxa, mas. E os Triceratops? É pescoço em S? É em S, mas é que o pescoço deles é mais curtinho, né? Então você não consegue visualizar tanto, tá? E os húmeros também deles, que são semelhantes, né? São, aliás, da mesma forma que o das aves, possuem o mesmo encaixe. Tá? Então são essas características que eu também gostaria de falar e que estavam passando batido. Com certeza, com certeza. Eu tenho uma visão muito legal disso que você falou sobre os dinossauros pisarem com a ponta dos pés, e que é muito representado no filme do Jurassic, o clássico, naquela Sim. cena que as crianças estão no laboratório, depois que os Velociraptors entram no laboratório, Aham. porque tem uma cena que a criança tá lá embaixo da bancada de metal, e o Uhum. Velociraptor sobe na bancada de metal só com a pontinha dos pés e aquela garra assassina, Assassina. assustadora. Muito louco, Exatamente. muito louco. Isso daí eu tinha me esquecido até. É Lembrei da quando hora. você falou. Maravilhoso. É isso aí mesmo, cara. É, além disso, também, o que a gente pode mais falar, Romulo, do Jurassic Park? Acho que a gente já está esgotando, né? Para quem gosta mais dessa parte de biologia, quem tem mais interesse e fala, não, mas peraí, quando é que os dinossauros, né? Não assim que eles começaram a se diversificar, deixa eu colocar as palavras corretas. Quando é que os dinossauros não avianos, né? E os avianos começaram a se dividir ali, digamos, a se fragmentar as características deles. O ancestral que a gente conhece hoje, turma, que seria como diz o elo perdido entre eles, é o Archaeopteryx, desculpa, tá? Archaeopteryx. Isso. E aí ele seria o É elo o que eu tenho perdido aí. tatuado na perna. Pra quem me conhece, Sério? Aí, ó. sabe. É esse daí. Isso. Então é ali que começou, né, com o elo perdido deles, tá? E hoje em dia os estudos eles já caminham, né, para tentar entender um pouco mais sobre essa transição de dinossauros e aves, tá? Eles são cada vez mais complexos, galera, né? A gente tem mais tecnologia, mas eles são mais complexos. O que a gente já sabe hoje? A gente já sabe sobre a cor das penas, que o Romulo falou, e a gente sabe também sobre o formato delas, tá? Essas são características que são maneiríssimas, né, da gente descobrir, principalmente pensando que é por meio de registro fóssil, né, Romulo? Ninguém tem um Exato, dinossauro exato. para estudar. Só pra salientar, esse Archaeopteryx que o Fê citou, ele foi um marco muito importante para os estudos evolutivos, porque ele foi literalmente um tapa na cara, literalmente um tapa na cara de quem questionava a evolução. Né? Então Uhum, acharam esse fóssil, se eu não me engano, não lembro se foi na China ou se foi na Alemanha, agora eu não estou recordado, mas uhum, acharam esse fóssil poucos anos após a publicação da Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? uhum. A galera, né, como todos aí, ou como a maioria já bem imagina, começou a causar, começou a fazer caricatura do Charles Darwin com corpo de macaco, né? Falando, eu não sou Nossa, macaco, eu não vim de macaco, minha mãe não é macaca, né? Então, a que gente inclusive absurdo, é pode deixar, ignorância. para explicar sobre a história de Charles Darwin e a evolução num episódio que eu acho super Uhum, conivente, né? com Mas certeza. só para concluir esse ponto, esse fóssil ele foi catalogado, registrado poucos anos após a publicação do Origem das Espécies, e foi um tapa na cara tão brutal de quem estava questionando, porque o pessoal falava assim, além, é lógico, de toda a zoeira, eles falavam assim, cara, se você tá me falando isso, tem algum momento onde eu tenho um animal que não é nem tanto uma coisa, nem tanto outra, né? Eu encontro um animal que não é nem tanto anfíbio, nem tanto peixe. Eu encontro um animal que não é nem tanto ave, nem tanto réptil.
né? E esses meio termos aí, né? E ele falou assim, pode crer. E daí os caras falam assim, então me mostra. Fih, não tem como mostrar, só máquina do tempo pra mostrar esse bagulho. Exatamente. Né? Então, o registro fóssil, ele é a máquina do tempo necessária. Ele é ali a prova, o tapa na cara de quem tava duvidando da genialidade dele. Né? Então, nesse fóssil, inclusive, a gente vai deixar a imagem desse registro fóssil, desse específico que acharam na descrição do episódio. Mas esse fóssil dá para ver direitinho, né, Fê? O animal com uma cauda óssea, lembrando que aves não possuem cauda óssea, né? Com garras nos membros superiores. Aves não possuem, né? Na verdade, existe uma espécie que, quando jovem, quando filhote, ela tem uma garrinha no membro superior para principalmente auxiliar ela na fixação do ninho, né? Mas isso não vem ao caso agora. E, além disso, tinham dentes. Esses animais tinham dentes. Aves não possuem dentes. Mas espera aí, professor, então é um réptil. Não, calma. Nesse registro fóssil, e é aí que tá a cereja do bolo. É aí que tá a magia, aquilo que arrupia tudo. Né, Fê? Nesse registro fóssil, a gente consegue ver claramente. Você não precisa ser um biólogo, você não precisa ser um especialista da área, você não precisa ser nada, você só precisa conseguir enxergar aquilo ali. Você consegue ver claramente as formações das penas ao longo do corpo do animal, tanto dos membros superiores, que coisa linda, quanto no próprio corpo do animal, quanto na cauda óssea. Não é maravilhoso, Fê? Eu tenho esse animal, demais, esse animal tatuado na minha panturrilha, não à toa. Sim, não, incrível. Você falou de garras, Romulo, aí, até esqueci de falar, que os Velociraptors ali do filme, né, eles têm aquelas mãozinhas para baixo, mas a gente já sabe, pessoal, que na verdade eles tinham mãos na posição de bater palminha mesmo, sabe? É verdade, então, é uma representação errônea. E outra coisa maneira também que você tem que saber, que infelizmente dói pra caramba você falar de erros de uma franquia que eu amo tanto, quando o dinossauro tá nascendo ali, né, tipo, o peno, a casca do ovo, ele rompe com os bracinhos, né, com as garrinhas. E isso não existe, tá, gente? Aliás... A cabeça vem primeiro. Isso, e eles têm tipo uma estrutura, um dente mesmo, né? Que eles utilizam para romper aquela casca do ovo. Como nas aves. Alguns lagartos têm um dente mesmo, gente, apontado, parece uma lancinha assim, ó. Claro, não é absurdo, mas é um pouquinho, né? Uma estrutura ali, um dente mesmo, posicionado para frente, para que ele possa romper. Tá? Tartarugas também tem isso. Vamos tentar colocar a imagem desse dente aí na descrição do episódio, né? Seria muito louco se eles fizessem certo do filme. Eu ia falar, poxa, eu ia ficar... Mas, infelizmente, algumas incongruências evolutivas acabam surgindo aí. Mas isso, só para ressaltar, não desqualifica de forma alguma a qualidade exorbitante desse filme. Né? Do filme. A suspensão da descrença, né, Romulo? Aquela coisa que a gente... Exato, a gente não precisa... A gente já tá falando há um tempão. Sim. Crer, tipo assim, não é que crer, mas você não precisa ir pro cinema, assistir um filme, querendo que seja ali, né, um artigo científico. Exato. Não, você... Claro que não tem que ser muito absurdo também, né? Senão é chutar o pau da barraca. Mas a gente vai, sim, tranquilo, né? Assistir o filme ali, aceita os erros, porque é entretenimento, né, galera? Então, ficção científica. A gente adora se divertir, né? A gente adora se divertir. E nem toda diversão precisa ter tanta coerência científica. Apesar de que, como o Felipe muito bem disse, né? Também não vai assistir qualquer absurdo falando que a Terra é plana, que a evolução não existe, ou qualquer coisa do tipo. Que daí surge eu de um lado, o Felipe do outro, eu seguro e o Felipe bate. Aí a gente vai fazer a pressão seletiva, cara. Pressão seletiva. Vamos ver se os seus genes são bons mesmo. Muito bem. Mas eu esqueço essa parte aí, eu aceito isso na hora que sobe a trilha do John Williams voltando pra ele. Quando sobe, eu já esqueci tudo. Vamos encerrar o episódio agora e a gente vai colocar esse finalzinho. A música inteira, porque ela tem que ser contemplada, Felipe. Nossa. Ela tem que ser ali louvada, porque aquilo é uma obra divina. Eu quero morrer com aquela música. Nossa. Então, queridos, um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente manhã, dependendo do horário. Manhã não, noite, na verdade. Dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast, né? Tenham aí uma vontade de ler os artigos que a gente vai postar aqui, porque eles serão aí de um suplemento brutal, né? E creio que até o próximo episódio.
É isso aí, um grande beijo, galera. Falou, sobe a trilha. Tchau, tchau!